Do gente, valendo aqui, dá um oi aqui para vocês. Olha aqui, vou botar aqui um pouquinho. Olha que cabra bonito aqui, fazendo visão, eu e eu aqui. Vamos lá, gente. Aula de hoje, nós vamos continuar falando de estrutura de repetição. Se lembra qual foi a estrutura de repetição que a gente aprendeu? O comando for ou for, né? Depende. Não sei como é que no meu inglês é péssimo. Mas deve ser for, né? O pessoal do inglês ele gosta de rolar o R, né? Que nem do interior, for. Né? Mas vamos lá. O que o comando de repetição fala? Ele pega um conjunto de comandos e repete quantas vezes eu quiser. E a gente fez vários exemplos na última aula de for. Somar os primeiros números, somar os números pares, somar os números ímpares, mostrar os primeiros números. Então a gente fez vários exemplos com for. E qual é a característica do for, gente? Olha lá. A característica do for é: eu tenho um contador, um valor inicial, uma condição de parada, quando é que ele vai parar, e por fim o incremento ou decremento, né? A grande sacada do for é tipo assim: eu já sei de antemão o início e o fim, quer dizer, quando ele vai iniciar e quando ele vai parar. Isso é perfeito, né? E o último exemplo que a gente fez, a gente vai partir desse exemplo, a gente vai começar um exemplo mais complicado, né? É aquele da dívida. Eu tenho o valor de empréstimo, eu tenho os juros desse empréstimo e eu só vou pagar daqui a tanto tempo. Eu quero que você calcule quanto é que eu vou pagar de dívida aí no final. Então, vamos refazer esse código. Vocês se lembram desse código? Né? Então, vamos refazer esse código. Então, onde primeiro, eu tenho o valor do empréstimo, depois eu tenho o valor dos juros. Qual é os juros do empréstimo? Vou botar só juros. Depois, quantidade de parcelas. Quantidade de meses, no caso, né? Quantidade de meses que ele vai ficar sem pagar. E com isso, eu quero verificar qual é a minha dívida, né? Alguns erros que eu quero que a gente vai cometer aqui. Primeiro, quando eu for um console.readline, é a primeira vez que a gente está usando esse comando. E por que a primeira vez que está usando? Porque agora a gente vai começar a pedir que o usuário entre com dados. Então, console.readline, ele é uma maneira do usuário pedir informações, né? Então, quais são as 3 informações que eu vou pedir para o usuário dar? Valor do empréstimo, valor dos juros e quantidade de meses. Eu só vou tirar aqui, ver se ele aceita sem ser write, só se ele aceita só write. Só para testar, ver se ele aceita só write. É que aqui na web eu não sei como é que funciona, né? Então eu sei que na 1000 aceita. Olha que legal. Valor dos juros 6, quantidade de meses 12. Então eu entrei com essas 3 informações, tá? Então agora, não sei se vocês estão vendo aqui, até então eu só usava o comando console.write, não era? Sim. Agora a gente está usando o readline. O readline é onde o usuário vai ler o que o usuário digitou. Agora tem uma diferença. Tem uma diferença entre o write e o writeline. Qual a diferença entre o write e o writeline? Se eu mando o downWrite, quer dizer que a próxima linha, o próximo conteúdo vai ficar ao lado da linha. Ele não pulei uma linha, né? Agora, quando eu dou um writeline, ele pula uma linha, né? Ele usa a linha toda. Então, por isso que eu coloquei o write. Porque se eu colocasse o writeline, olha aqui, quando usei write, ficou assim, ó, um do lado do outro, né? Se eu colocasse o writeline, ele escreve
o valor juros e pulo uma linha. Então, quando for fazer isso, valor do empréstimo, 1.000, valor dos juros, 6 e quantidade de meses, 12. Perceba que ele pulou uma linha, mas por quê? Porque eu dei um right line, né? Agora eu quero que fique aqui do lado, então não dou um right line, não dou um right. Fica mais fácil, né? É só tirar o line. Legal. Aí só temos um probleminha aqui que a gente não trabalhou ainda, a gente vai aprender agora. Esse console.readline, o que significa readline? Leia uma linha. Então você digita qualquer coisa e dá um enter. Na hora que dá um enter, ele pega aquela informação que o usuário digitou. Então ele vai pegar essa informação que o usuário digitou. Quando dá um enter, ele vai pegar a informação que o usuário digitou e armazenar dentro do variável. Então eu tenho 3 variáveis, juros e meses. A pergunta é: console.writeLine, quanto vocês acham que é juros mais meses? Quanto é que você acha que vai escrever aqui, gente? Se eu somar o juros 6 com meses 12, vai qual o valor? O que é que ele vai escrever agora? Por mandar escrever essa somatória, juros mais meses. Ou então, quanto é que vai dar valor empréstimo mais juros mais meses? As 3 variáveis. Qual vai ser o valor então? 1.018. Perfeito. Vamos lá rodar novamente. Valor do empréstimo 1.000, valor dos juros 6, valor de meses 12. Deveria aparecer? Concatenou, né? Exatamente. Não somou, ele concatenou. Concatenou. Alguma coisa aconteceu. Ele pegou 6, juntou com 6, juntou com 12. Ele não somou. Por quê, gente? Aí é bem simples, a explicação é bem simples. É porque o readline, ele só lê string, só lê texto. Eu não consigo ler número. Então porque você pode escrever, vamos lá. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Valor do empréstimo, Lilo. Valor de juros, Cury. De meses, de Lacerda. Lilo de Cury de Lacerda. É que eu leio uma linha, não interessa se é um número ou não, eu leio uma linha. Posso conter texto, número, caractere especial, posso colocar um bocado de coisa aqui dentro. Então, eu estou com um problema, eu não quero ler texto, eu quero ler o número. Valores, né? Eu quero ler valores. E aí que a gente vai utilizar um comandozinho bem legal. Já que esse carinha, ele lê texto, eu consigo converter para o número real? Consigo. Eu consigo converter aqui para o número real? Opa, consigo. Agora, gente, convert to double. O que é o double mesmo? Double é o número real, é o número que tem vírgula, que é o número quebrado, fracionado, né? 1,1, 10,3. Então, empréstimo, eu posso pedir R$5.000,32 de empréstimo, posso. Os juros não vai ser 6%, pode ser 6,08%, não pode? Então, são números reais. Agora, meses é número real? Não, é 1, 2, 3. Então, meses, ao invés de converter para double, eu vou dar um convert to int. Só que não é um int qualquer, é o int 32. De 32 bits, que é o int padrão.
Então agora sim eu tenho o valor do empréstimo, os juros e o meses, os três sendo números. Não são mais texto. Vamos executar novamente? O valor do empréstimo, 1.000. O valor dos juros, 6. O valor de parcela, 12. Agora sim, deu 1.018. Agora deu certo, porque virou número. Agora tem um outro probleminha, tá? Só que esse probleminha a gente não vai... Valor do empréstimo. Eu não estou convertendo agora para double? E se eu colocar Lilo agora? Daí. Como é que ele vai conseguir transformar Lilo em número? Não consegue. Então, com certeza, a gente, só que aí o que a gente teria que fazer? Criar uma interface onde ele não permitisse colocar texto, só números, né? Posso pedir para ele repetir a pergunta caso eu coloque um caractere? Pode. Aí teria que dar um catch, aí fazer um for, aí ficar... Toda vez que ele dá um número inválido, você pede novamente. Só que não é o caso. Não é o caso, primeiro, porque a gente vai subentender que a gente vai sempre digitar o valor, o tipo correto. E o segundo, porque ninguém faz aplicação do tipo console. A gente faria uma aplicação web para resolver esse problema. Tá? Uma aplicação web, um formulário, uma aplicação mobile, alguma coisa do tipo. E lá naquela caixinha de texto eu falo, só aceita número, só aceita texto, só aceita data. Ele cria uma constraint, né? Uma restrição sobre o que pode e não pode. Bem, gente, agora que eu converti esses, a primeira coisa que eu vou fazer é valor dívida, recebe valor empréstimo. Né? Então eu vou escrever aqui um carinha, dívida inicial de valor dívida. Vou pular uma linha. O barra N ele pula uma linha, tá? Eita, eu esqueço quando eu estou trabalhando no Visual Studio Code, eu fico dando Ctrl S para salvar, aqui não tem Ctrl S. Eu vou colocar caixas decimais ainda não, mas vou deixar aqui. O valor da dívida é essa aqui, tá? Agora eu vou fazer um for. Que for é esse? For int i igual a 0, i menor ou igual a meses. Eu posso ir igual a 1, já posso começar 1, menor ou igual a meses, e dar um i mais mais. Aí o que é que eu vou fazer com a dívida? Valor dívida, recebe valor dívida mais a porcentagem do meu os juros, né? Como é que eu faço para calcular os juros? Eu tenho uma determinada dívida vezes os juros que eu coloquei dividido por 100. Agora, o que é que eu vou fazer? Mês 1.
Isso aqui, a gente fez esse exercício aqui no salão, a gente não fez? Vocês se lembram disso aí? Acho que é. Então vamos lá, valor do empréstimo, botar 5 mil, peguei 5 mil reais de empréstimo, valor do juros 6%, quantidade de meses 12. Então, dívida inicial 5 mil reais, é mês 1, 5.300, mês 2, 5. Então lá no mês 12, né? No mês 12 dá R$10.060. Alguns erros, alguns probleminhas. Eu vou botar aqui dívida inicial. Eu vou botar aqui apenas 2 pontos para ficar o mesmo padrão. Aí eu vou também formatar isso com 2 casas decimais. Como é que faço para formatar com 2 casas decimais? ToString N2. Então, só vendo, novamente vou executar aqui meu código. Valor de empréstimo 5 mil, valor de juros 6%, e quantos meses eu 12%. Então o que é que vai acontecer? O inicial é 5 mil reais, ao final de um mês não tem 6% de juros? Quanto é que é 6% de 5 mil? R$300. Então no final do mês 1 eu tenho mais R$300 de dívida. Aí no mês 2 é 6% de 5.300, então é 300 mais o acumulado. Então você pegou uma dívida de 5 mil reais e você vai falar, só vou pagar você no final do ano. No final do ano você vai pagar 10.060. Vou falar assim, em vez do final do ano, então no mês 5, lá no mês 7. Então vou fazer o seguinte, para ficar certinho, vai ficar 5 mil. Aí fala, vou pegar, me empresta 5 mil reais que eu te pago o meu 13º. Ok. Qual os juros? Vou te fazer os juros de amigo, 6%, porque o banco está cobrando 13%. Então 6% é um jurão de amigo, é ou não é? Então você fala, e eu te pago no final do ano, lá em dezembro. Bom, o cara ganhou 2,5 pau em cima de você aí. Alguém quer dinheiro emprestado, empresta a 6%. Alguém tá com. Eu mando o Pix agora. Quem quiser emprestar 6%, dou dinheiro agora. A agiota aqui não mata não. Está gravado ainda, né? A agiota aqui não mata não. O máximo que eu vou fazer é correr atrás de vocês. Ai. Então, gente, isso aí é bem interessante para a gente ilustrar. Esse foi o código que a gente fez para ilustrar nosso for, né? O for eu tenho uma quantidade de repetição que eu tenho que fazer. Que repetição é essa? Essa repetição que vai calcular a todo mês, a cada interação, os novos juros. É só isso. Então, for feito com sucesso. Eu vou dar uma parada aqui para vocês poderem acompanhar. Continuando, pessoal. A matéria agora é nova, porque isso nós já vimos. Só fomos relembrar. Isso é a famosa parte inicial do nosso projeto. O que nós vamos fazer agora, tá? É mudar esse for para o while. While, quem é esse cara? Esse cara, gente, é o famoso Willie. É o Willie Nelson. O while do inglês traz. Qual é a tradução de while? Enquanto, né? Enquanto acontecer alguma coisa, o while, a tradução literal do inglês é enquanto, tá? Aí você vai perguntar, professor, então, mas para que 2 instruções de repetição? Uma não funcionaria? Resposta seca, sim. Só o for é o suficiente para você resolver qualquer algoritmo de computação, né? Mas por que eles criaram o while e criaram outro ainda chamado do?
É porque esse while e do, eles são feitos para... Eles facilitam alguns detalhes, né? Vamos resumir aqui, para a gente não atrapalhar muito vocês, a cabeça de vocês. Eu tenho 3 estruturas de repetição: o for, o while e o do. Hoje a nossa aula é de while, a gente vai ver ainda o while. Se eu pegar qualquer algoritmo para vocês, gente, resolva com while, você vai resolver. Porque você consegue, ele é feito para resolver qualquer coisa. Não, gente, agora resolva com for, você também vai resolver. Agora você resolva com do, você também vai resolver. Então, qualquer algoritmo que existe, você resolve com for, ou com while, ou com do. Mas, então não entendi para que foi criado. É que tem alguns algoritmos que são mais fáceis de resolver com for, outros algoritmos são mais fáceis de resolver com while, e outros algoritmos são mais fáceis de resolver com do. É só isso. Mas você pode resolver qualquer um. Então é até questão de prova isso aí, de concurso. Esse algoritmo só pode ser resolvido com while? Não. Pode ser resolvido com for. Esse algoritmo só pode ser resolvido com for? Não. Pode ser resolvido com while. Com um controlezinho a mais, a gente consegue fazer. Agora, primeira coisa, eu entendi que é outra estrutura de repetição. Mas então qual é a diferença? A diferença, gente, é que o while eu não sei quando vou parar. Professor, não entendi nada. Vamos tentar traduzir, pessoal, vamos tentar entender esse conceito. Vamos tentar fazer uma analogia. Qual é o seu nome? Esqueci. Jusilene, vou pedir a Jusilene, faça 10 abdominais. Você vai fazer 10 abdominais. Você sabe que tem que fazer 10, não é? Então você já vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E foi exatamente o que eu fiz aqui. Eu vou emprestar daqui a 7 meses. E daqui a 7 meses você vai devolver. Então, 1, 2, eu vou calcular juros em 1, depois calcular juros 2, depois calcular juros 3, 4, 5, 6, 7. Aí lá no mês 7 eu sei que o cara vai ter que me pagar R$ 7.518. Tá? Porque ele vai me pagar lá no ano novo. Mas se eu perguntar para a Jusilene, enquanto você não cansar, faça abdominais. Você sabe quantos abdominais você vai fazer? Pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10, como pode ser 100. Ela não sabe de antemão quando vai parar. Mas o comando funcionar no computador tem que ter um comando para cancelar ele. Perfeito. Seu nome é Tiago, perfeito. Tiago falou uma coisa interessantíssima. Qual é o problema do while? O while, o maior problema é o seguinte. Vamos primeiro entender como é que é a estrutura do while. O while é bem simples. O while abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E o que vai estar no parênteses? A condição de parada. E o que é condição de parada, gente? É um valor booleano, né? Valor dívida maior que zero. Enquanto o valor dívida for maior que zero, ele vai executar alguma coisa. Exemplo. Então, enquanto isso for verdadeiro, ele executa. Tá? Então, enquanto isso for true, ele executa. Na hora que ele for false, ele não executa. Esse comando, do jeito que está aqui, ele vai repetir quantas vezes? Nenhuma. Porque na hora que ele for testar, um while já é falso, então não vai executar, nem vai entrar aqui dentro. Nem vai executar. Agora, se eu fizer isso aqui, while true, quantas vezes ele vai executar? Ele nunca vai parar. Se eu mandar executar isso agora, é infinito. A gente chama aí loop infinito. É esse tipo de código, tá, que pode quebrar seu computador. Por isso, às vezes, alguns programas travam, porque às vezes ele foi mal escrito e o cara esqueceu de verificar umas condições que travou o seu computador. Então, o while é só tomar muito cuidado com travar, tá? Você tem que ter certeza, você tem que criar realmente uma condição que uma hora ele vai ficar falso.
Se ele não ficar falso em determinado momento, o negócio vai dar BO, tá? Agora, vamos mudar esse for. E como é que eu vou fazer? A Juscelene vai pedir 5 mil reais emprestado, 6%, hein, Juscelene? É Juscelene, né? Juscelene vai pedir 5 mil reais emprestado, já estou aqui com o Pix para mandar para ela, 5. E no final do ano, é 6. E no final do ano ela vai me pagar 7.500, né? Só que eu falei, Juscelene, não, eu acho que vamos fazer o seguinte, você não precisa pagar no final do ano. Faz o seguinte, todo mês você vai me pagar 500 reais. Porque eu não quero que a dívida aumente muito. Então, todo mês eu quero que você pague 500 reais. Aí ela falou, então tá bom, 500 reais eu consigo pagar, né? A pergunta é, em quanto tempo ela vai terminar de pagar minha dívida? Eu sei? Não. Então dá para fazer com fora esse IP? Aí que entra o while. Enquanto a minha dívida tiver maior que 0, aí sim eu continuo calculando. E olha o que eu vou fazer. Vou trocar o while, valor dívida maior que 0, eu vou lá e faço o cálculo, né? Só tem uma coisinha, eu tenho um i aqui que eu preciso contar, que é um mês, né? Então vamos criar uma variável i, var i igual a 0, igual a 1. E eu já vou incrementar o i aqui com i mais mais. Pessoal, se eu mandar executar isso, o que vai acontecer? Eu tenho, assim, eu calculei a nova dívida, né? Então, vamos fazer o seguinte para ficar melhor. Mês 1. Tô gravando. É mês 1. Aí eu vou colocar aqui. Dívida atualizada. Então está aqui a minha dívida atualizada, só que agora eu vou tirar menos o abatimento. Só que esse abatimento eu não li ainda, né? Eu tenho que ler esse abatimento. Então, ao invés de falar a quantidade de meses, abatimento por mês. E o abatimento também vai ser double. É que agora eu não sei quantos meses, eu só sei que tem abatimento aqui, tá? Então, o mesmo valor do empréstimo, valor dos juros, abatimento por mês, eu estou lendo essas 3 variáveis. Então, a cada iteração, a minha dívida aumenta. Aí eu escrevo o extrato daquele mês. A minha dívida atualizada foi para tanto, porque eu acabei de calcular a dívida, né? Eu vou até colocar isso aqui. Aqui não tanto faz a ordem dos fatores, só para deixar bonitinho, né? E agora
com abatimento. Atualização. Tá aí, só para ficar bonitinho aqui, né? E eu vou botar um barra N aqui só para pular um mês, só para pular uma linha. Então, gente, está aqui o meu código. Vamos ver o que ele está fazendo agora, tá? Vamos ver se ele vai funcionar. Gente, vou fazer o mesmo empréstimo aqui para a Juscelene. R$5.000 a 6% de juros. Amigo, é de professor para aluno. Aí ela vai falar, você vai me pagar quanto? R$500 por mês, né? Quanto tempo você vai me pagar? No mês 1, a minha dívida foi para 5.300, mas você me pagou 500 e ficou 4.800. No mês 2, 4.800, minha dívida ficou 5.088, abateu mais R$500, ficou 4.588. Mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8. Você demorou 16 meses para me pagar. Agora, quanto foi que você me pagou? Vamos fazer uma variável para saber quanto pagou? A primeira coisa é, no último mês, ela não pagou R$500, tanto que ela não vou ficar devendo me entregar. Então, no último mês, né? IF, valor dívida maior que 0. Dia 2, né? Ah? Paga dia 2, né? Só tem 2 aulas agora. Tem que ser. Já vai ser agora em junho, nossa? Então, 2 sexta-feira. Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente, porque não pode fazer esse aqui. Valor dívida. Eu vou ter que fazer isso aqui. IF valor dívida. Menos abatimento. Maior que 0. É só para a última vez, o último item, quando for já escrever 0. Vou ver se isso aqui funcionou. 5.000, 6, R$500 por mês. R$365 com abatimento 0. Agora sim. Pessoal, agora o que eu quero mostrar é o seguinte. Faltou calcular aqui quanto é que ela pagou no total. Então, lá vamos criar então a soma, né? Vá a soma, recebe 0.
soma, ele vai somar o quê? Ele vai somar valores do tipo double. Então eu vou colocar 0.0, tá? Aí, então toda vez que aí quando for maior que 0, então soma, recebe a soma mais o abatimento, porque todo mês ele vai pagar abatimento. E aqui soma, recebe, soma mais o valor da dívida, né? Então vamos ver quanto é que... Aí no finalzinho, você terminou de calcular tudo, aí você vai dar um console.writeline dólar, ponto e vírgula, você pagou, dá um barra N para pular, pagou um total de reais. Soma ponto toString N2. Pessoal, deixa eu explicar aqui para você. Deixa eu só ver se está funcionando isso aqui mesmo, se é isso aqui mesmo. 5.000. O valor dos juros 500, né? Ou 6. E abatimento 500. Quanto foi que ela pagou no final? 7.500? Eu acho que não, hein? Foi mais, hein? Também acho, né? Foi 7.385. Faltou só no último mês. É porque... tem que fazer o contrário. E eu vou fazer o seguinte, com abatimento, valor pago, valor total pago. Vamos ver se é isso mesmo. 5.000, 6 e 500. Então vamos lá. Olha, gente, vamos ver se está certinho. No primeiro mês, a minha dívida atualizou para 5.300, abati R$500, ficou 4.800, né? O valor total pago foi 500, então com abatimento 500, né? Aí, atualização 5.080, com abatimento 4, agora o total que eu já paguei até agora foi R$1.000, 500 no mês passado, depois mais 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500, 7.000, 7.500. Aí 7.500, a atualização foi 365, aí então 7.500 mais 365, 49 está certinho. Então, ao final de 17 meses, ela me pagou R$7.865,49. Pagou menos do que o outro lá, né? Ela foi pagando devagarzinho, né? Por isso é bom de sempre analisar aí. Pessoal, perfeito, tá
tá resolvido o nosso problema. Só um detalhezinho aqui. O nosso software está 100%? O que está faltando aqui? Vamos ver o seguinte. Vamos executar aqui. Valor do empréstimo. Valor dos juros. Aí a Jusilene, Lilo, eu só vou conseguir pagar para você R$250 por mês. Agora vai mudar. O que é que vai acontecer aí? Agora é menor que os juros. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Significa que o loop é infinito. Dívida eterna. Dívida eterna. É os filhos netos. Então nosso código não vai dar problema, porque se eu der aqui. Ixi Maria, deu? Travou. Então vamos executar novamente. Travou. Graças a Deus. Não perdi muito. Pessoal, realmente. Então, eu tenho um caso onde o valor da dívida nunca vai chegar a zero. Né? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Valor do empréstimo é 5.000, 6 e vou ter que pagar R$301 por mês. Aí eu garanto que... Quanto tempo eu tenho para pagar isso aqui? 16, né? 24 vezes. É R$1 por mês. 98 meses. E você me pagou R$29 mil. 98%, Vamos fazer negócio, Luciano? R$301 por mês você me paga. Lucro finito. Então a única coisa que eu tenho que fazer aqui, gente, para fazer é o seguinte. If valor empréstimo vezes juros dividido por 100 for menor que o abatimento, menor ou igual, né? Negócio não viável. Então o que está acontecendo? Eu pego o meu emprego, se meus juros, né? Não, está certo. Se o abatimento, vou fazer o contrário, for menor do que os juros, então o negócio é viável. Agora, se não, agora sim eu faço else tudo isso aqui. Só que agora eu vou ter que dar um tab aqui. Não sei se aqui funciona tab. Funciona. Legal esse editor, hein? O pessoal programou bem isso aqui, hein? Gostei. Então vamos lá executar novamente. Valor do empréstimo 5.000. Valor do juros 6. Abatimento por mês R$250. Aí
negócio não viável. Então eu acabei de impedir um looping infinito aqui. Ok, gente? Entender agora, finalizando o nosso código, tá? Qual a diferença entre o for e o while? O for, eu sei quantas vezes vai ser repetido. O while, eu não sei. O for, eu tenho um contadorzinho, 1, 2, 3, 4. O while, eu posso até fazer um contador. Eu tenho um contador aqui, olha o contador. Mas nem precisava, eu poderia, só porque eu queria ficar atualizando mês 1, 2, só para ficar contando, mas não precisaria, né? O while, eu não sei quanto tempo eu vou parar. A grande diferença é isso. Agora a pergunta maior: eu conseguiria resolver esse problema aqui com for? Sim. Eu teria que criar uns controlezinhos a mais. Eu conseguiria sim fazer com for. Eu conseguiria fazer esse problema o anterior com while? Também, sem nenhum problema. Agora, fica mais fácil resolver esse problema com while e o outro com for. Só isso, fica mais fácil, tá? Então eu vou dar uma parada aqui para vocês fazerem esse código aqui. A gente já fez a apresentação. Pessoal, a nossa aula de hoje, tá? A gente trocou o for pelo while. A diferença é justamente essa. O for eu sei quantas vezes repetir, o while eu não sei. Depende da condição de parada. E depois do while, olha aqui o que eu vou fazer, gente. Tá gravando aqui? Eu vou ensinar para vocês o do. O do, gente, é só trocar esse carinha aqui. O do. Só isso. Mas o do é o famoso faça. Ele vai fazer isso aqui e no final eu faço o teste. Faça enquanto o valor da dívida for maior que 0. É exatamente a mesma coisa. Se eu mandar executar, gente, vai ser exatamente a mesma coisa. 5.000, 6 e 500 por mês. Igualzinho. Caramba, professor. Agora que eu não entendi. Tudo bem que o for e o while tem uma diferença, mas por que o do? Não, eu não vi nenhuma diferença entre o do e o while. Alguém conseguiu ver uma diferença entre o do e o while? Do é mais direto? Não é essa não. Não é a principal diferença. Sabe qual é a diferença entre o do e o while? Só para a gente finalizar a nossa aula com chave de ouro. Eu sei que está todo mundo doido para beber uma cerveja. Hoje nem é sexta-feira. Deixa eu tirar uma foto, meus amigos, só para. Eu tirei uma foto, gente. E o pessoal ficou com pena. Não, que 3. A foto foi essa. Aqui, só tinha eu e um aluno lá atrás. Aí o pessoal mandou uma foto assim, dedo. Estou passando aí só para você não ficar sozinho. Agora não, vou tirar agora. Respeita agora. Respeita que eu vou. Esse que a gente não já tem mais. Deixa eu lavar o cabelo. Tem o pessoal ali aí. Eita. Não pode cair não. Não vai. 1, 2, 3 e. Vezes. Pronto. Agora sim. Pega. Pega. Pô, eu vi sexta-feira, vocês são heróis, gente. Porque a questão. Deixa eu parar de gravar aqui. A principal diferença do while, vamos olhar aqui o do. O do, gente, obrigatoriamente vou executar pelo menos uma vez, não é? Sempre eu vou executar pelo menos a primeira vez tudo isso. Sempre. Uma vez eu garanto, porque eu executo e lá no finalzinho eu testo. Aí nessa testagem eu verifico se continua ou não. Agora, quando o while está lá em cima, se eu colocar o while aqui,
ele primeiro testa para depois executar. Então pode acontecer desse código não executar nenhuma vez. Então qual é a diferença entre o do? O do eu obrigo a executar pelo menos a primeira vez. E o while não é, pode acontecer de não executar nenhuma vez. Só isso. Então vocês acabaram de aprender as 3 estruturas de repetição que as linguagens, todas as linguagens de programação têm. Próxima aula, gente, vai ser a aula mais difícil de todas e vai cair na prova. As próximas 2 aulas vocês vão apanhar. Que a gente vai falar de vetores. Vetores é legal demais. Se for igual, os difíceis. Gente, obrigado por mais um dia aí. Eu sei que vocês estão. Eu que agradeço aí, gente.